Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de uma aplicação em que eu vou chamar uma LLM para elaborar um sumário. Então é uma aplicação de uma saída em JSON. O arquivo ele se chama sumário.ipynb, ele está na pasta Udemy, então eu vou chamar ele lá, tá? Nós estamos aqui no Jupyter Notebook, eu entrei aqui no meu ambiente Python, né? Então a primeira coisa, eu entrei no ambiente Python. Aí fui lá no diretório Udemy e chamei o arquivo sumário.ipynb. Então, estou no ambiente Python. Então, a primeira coisa é eu vou ler a minha chave OpenAI. Ela está gravada aqui no arquivo .env, tá? E eu vou ler essa chave, OpenAI API Key. E eu vou inicializar aqui a minha entrada pelo OpenAI. Então, essa primeira parte aqui, eu não vou usar o LangChain. Então, depois eu vou fazer a mesma coisa usando o LangChain. Então, aqui eu vou usar a função própria do OpenAI, que é a OpenAI, nome da função. E aí eu tenho que inicializar a chave por meio dessa função OpenAI, e eu passo aqui no parâmetro API Key, eu passo a chave. Tá? Então, eu vou ler do arquivo .env, li a minha chave OpenAI API Key e passei lá para a minha biblioteca da OpenAI. Bom, o que eu vou fazer nesse texto aqui é o seguinte, eu pego um texto, é esse texto daqui, document.txt, tá? Esse arquivo, ele está aqui no próprio diretório corrente, document.txt1, tá? A gente pode abrir por aqui. Ele é um arquivo que fala sobre um apologeta cristão chamado Justino, do século II, tá? Então é um texto TXT simples, tá? Que é esse document.txt, que está no diretório, no mesmo diretório que o arquivo sumário.ipynb. Bom, eu vou abrir o arquivo, dar o comando de open. É importante dar esse encoding, o TF8, que é para ele ler os acentos sem problema. Se você não coloca esse encoding 8, é capaz de dar erro na leitura em algum acento. Li tudo, vou passar para a minha variável document, tá? E aí eu vou elaborar meu prompt. O meu prompt, eu vou até colocar o prompt aqui, tá? Então, o meu prompt, ele vai ser um prompt que vai informar a minha LLM. Ó, você é um documentarista, sua função é analisar documentos, extrair os tópicos principais e gerar um breve resumo. Use o formato JSON para fornecer as seguintes informações, com a seguinte estrutura. Eu quero que a saída seja assim, ó, seja um dicionário, abre e fecha chaves, né? E tenha dois campos, topics e summary. No topics, eu quero que você elabore tópicos, por exemplo, esporte, futebol, e no sumário eu quero que você coloque o resumo do documento. Bom, eu vou chamar a minha OpenAI, vou chamar pela função da OpenAI, que é a Chat Completions, tá? O modelo é o GPT-4o Mini, e aqui eu passo então meu prompt, que é basicamente as instruções que eu quero dar para ele. E eu também passo, tá? Também passo aqui a minha variável document, tá? Document, que document é o texto que eu acabei de ler. Eu li o document 1 e carreguei tudo na variável documents, tá? Então vou carregar isso aqui para messages, onde ele vai passar user content. O content vai ser uma string. É uma string formada pelo prompt e por esse texto aqui, document igual a documents, tá? Bom, meu formato de resposta, ele é nesse formato aqui, ó. Type in JSON Object. Ele é um formato JSON. Então, aqui eu estou informando para ele que eu quero a minha resposta em JSON. Que JSON vai ser? Eu dei as instruções aqui, como é que deve ser esse JSON. Então, vamos ver como é que ele vai fazer. Ele vai ler o documento, vai carregar na variável documents e vai gerar o resumo e criar os tópicos. Você vê que ele criou os tópicos, ó, estilo mártir, apologética, cristianismo primitivo.
Tudo isso são temas relacionados ao texto, né? E aí você carrega o resumo. Aqui o detalhe é que, como tudo ficou aqui no prompt, né, você está passando o chat completion e você está passando as mensagens. Né? As mensagens é onde vai ficar o prompt. Esse prompt é um prompt pequeno. O document é o documento lido. Ele tem que ser um documento lido pequeno também, porque isso aqui ele vai estar no limite da LLM. Então, existe um limite máximo de 16K. Tá? Quando eu abrir aqui a LLM, eu nem especifiquei o número máximo de tokens. Então, ele vai usar os que tiver. Mas se chegar a 16K é o máximo. Tá? Então, esse document.txt ele não pode ser um arquivo gigantesco. Ele tem que ser um arquivo pequeno para ele fazer o resumo. Se for um arquivo maior que 16K, aí já temos que pensar em outra solução aí para ele resumir o documento inteiro. A gente vai ter que quebrar o documento em blocos, fazer o resumo de cada bloco e depois montar os blocos. Tá? Por aqui é mais simples. É um arquivo pequeno e eu faço o resumo. Chegou aqui e deu a resposta. Agora eu vou fazer a mesma coisa usando o LangChain. Então eu vou ler a minha chave. Essa parte aqui é igual, né? Isso aqui não mudou nada. É OpenAI, API Key, mesma coisa. Vai ler do mesmo jeito. Aí eu vou pegar um arquivo, vou converter aqui ele em ler, fazer a leitura, né? E depois eu vou chamar o LangChain, tá? O LangChain já então vai ter algumas mudanças, né? Primeiro, eu vou chamar essa função chat OpenAI, onde eu passo o modelo GPT-4o mini, já especifica aqui o número de tokens e passo a chave, tá? A mensagem, ela vai ter da mesma jeitinho, a mesma coisa. Vai ter o prompt e vai ter o document, que é o arquivo texto todo. Response format, também eu vou especificar que é JSON Object. E aí eu vou passar o invoke, onde eu vou passar as mensagens e vou especificar esse campo também, response format igual a response format. Normalmente esse campo não é especificado, quer dizer, o formato normalmente ele é livre, é um formato texto, né? Aqui, como eu quero um formato JSON, eu estou forçando o JSON, já especifico que eu quero a minha saída em JSON. Senão ele vai ficar me dando o formato texto de saída, texto corrido, né? Bom, então eu vou chamar então minha LLM.invoke. Então você vê que a maneira com que eu chamei a LLM é diferente. Aqui eu dei o completion create, né? E aqui eu vou criar primeiro a LLM, depois eu vou dar o LLM invoke. E a minha resposta vai estar em content, tá? Então, isso deve fazer exatamente a mesma coisa. Deve inclusive dar o mesmo resultado. Ó, Justino Márcio, deu as mesmas palavras-chave? Não, já deu diferente. Deu pequena diferença. Justino Mártir, apologética deu também, cristianismo espiritismo deu também, judaísmo já não apareceu aqui, aí é por conta dele, ele já tirou fora. E o resumo é bem parecido, o resumo, né? Apesar de não ser exatamente igual. Bom, então é isso, ou seja, é uma maneira simples de você, dado um texto, você pedir para ele montar as palavras-chave e um pequeno resumo do documento. Uma maneira simples de fazer essa chamada via LLM. Muito obrigado, então.